Talvez você já tenha desconfiado, mas eu quero dizer de uma vez por todas: a vida cristã é impossível de ser vivida. Mas então, como Deus pode esperar que eu viva dessa maneira? Vamos comparar Jesus a esse copo de achocolatado. Ok, talvez você não goste de achocolatado, vai dizer que não é saudável, mas não estraga a minha analogia não. Ele tem uma cor, um cheiro, um sabor característicos. Jesus foi o único sem pecado, o único a viver a vida como ela realmente deveria ser vivida. Ele é 100% homem, mas também 100% Deus, o que o torna diferente de qualquer homem ou mulher que já viveu sobre essa terra. Agora o homem, vamos comparar o homem a esse copo de leite aqui. Nada contra o leite, gente, mas o homem sem Deus, o que ele pode fazer? Escravo do pecado, ele é incapaz de viver uma vida que agrada a Deus. Ele pode passar o tempo que for na terra, o máximo que ele vai fazer é apodrecer. Esse leite aqui pode se esforçar ao máximo, mas sozinho ele nunca vai conseguir ter cheiro, cor ou gosto de achocolatado. Mas como é que Jesus conseguiu? A gente acabou de dizer que ele é Deus, mas quando viveu sobre essa terra, Jesus se esvaziou da sua divindade. Ele se sujeitou às mesmas limitações que você e eu enfrentamos. Mas então como ele fez tudo o que fez? No poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, não é uma energia. O Espírito Santo é Deus. E foi no poder do Espírito Santo que Jesus fez todas as coisas que fez. E é o mesmo Espírito que ele promete aos seus seguidores. Gente, isso significa que os mesmos recursos que estavam disponíveis para Jesus estão disponíveis para você e eu hoje. Ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado e capacitado pelo Espírito para viver da mesma maneira que Jesus viveu. Mas como eu sei que tem o Espírito Santo? Na sua primeira carta aos Coríntios, Paulo fala sobre a diferença entre aqueles que têm e que não têm o Espírito. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Este é o homem que ainda não depositou a sua fé exclusivamente em Jesus como seu Salvador e Senhor. Ele ainda não se converteu. Ele não é capaz de compreender as verdades espirituais, muito menos de viver uma vida que agrada a Deus. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual é aquele que depositou a sua fé em Jesus porque o próprio Espírito o capacitou a crer e a confessar. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A transformação só acontece porque o Espírito passa a agir em sua vida. Ele é capaz de viver a vida cristã porque o próprio Jesus habita nele por meio do seu Espírito. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ele nos ordena a ser cheios. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Mas por que Deus nos ordena a ser cheios do Espírito? Porque é possível que tentemos viver a vida cristã no nosso próprio esforço, sem contar com o fundamental auxílio do Espírito. Gente, não há nada de heróico nem de louvável nisso. Deus não é glorificado. E você irá produzir os mesmos resultados que aquele homem que não conhece a Cristo. Quando agimos assim, a Bíblia afirma que somos carnais. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Um cristão que não está sendo controlado e capacitado pelo Espírito irá exibir em sua vida características muito semelhantes às daquele homem que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Da mesma maneira que o chocolate no copo, mas sem ser dissolvido, não afeta as características do leite. O resultado na vida do homem carnal não pode ser bom. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria,
feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Reparou no final do versículo? Não herdarão o reino. Se uma pessoa se diz cristã, mas está de boas com esse fruto na sua vida, talvez ela nem seja de fato cristã. No entanto, nenhum cristão está livre de, eventualmente, deixar sua confiança no Espírito de Deus e passar a viver segundo a carne, ou ainda de assumir as rédeas da própria vida, ao invés de acreditar e obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Da mesma maneira que o leite, nós somos incapazes de mudar a nossa natureza. E é por isso, gente, que precisamos uns dos outros. Porque algumas vezes a gente nem consegue discernir como é que está a nossa vida. Mas a verdadeira solução é uma intervenção externa, que só Deus pode fazer. Assim como quando alguém mistura com a colher. E a boa notícia é que Deus está disposto a intervir. Ele pode nos encher do seu Espírito imediatamente. Agora, eu preciso avisar que é uma contradição dizer que quer ser cheio do Espírito e não se sujeitar ao seu senhorio. Se você não deseja viver uma vida obediente, buscando fazer a vontade de Deus no lugar da sua, você não pode ser cheio do Espírito. Agora, se você de coração deseja obedecer a Deus, então o Espírito já está atuando na sua vida. E eu te digo como você pode ser cheio do Espírito. Se você nunca recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor, se você nunca se converteu, então você precisa se arrepender dos seus pecados e crer que o sacrifício de Jesus é suficiente para perdoar você e para te transformar completamente. Talvez você precise que alguém te explique o Evangelho mais claramente. Mas enquanto a você que já recebeu a Cristo em sua vida, mas se percebe carnal. Em primeiro lugar, confesse os seus pecados. Confessar significa concordar com Deus. Não de uma maneira genérica, sabe? Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não. Seja específico. Pega uma folha de papel, escreva, peça ao Senhor para trazer à sua mente aquilo em sua conduta, seus pensamentos, suas palavras que o tenham ofendido. Eu sugiro até que você pause o vídeo. Eu não sei qual o tamanho da sua folha, mas eu sei que, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Agradeça a Deus pelo perdão que Ele deu a você. Você pode escrever esse versículo que a gente acabou de ler bem em cima dos seus pecados. E como um símbolo do que Deus faz com os nossos pecados, se esquecendo deles, rasgue essa folha que você acabou de escrever, bem cortadinho, e jogue fora. Bem, agora que você já confessou os seus pecados, o próximo passo é muito simples. Pedir. Peça a Deus que o encha do Espírito Santo. E eu tenho certeza que Ele vai atender a sua oração. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele ouve nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Então, Ele nos atende sempre que a gente pede de acordo com a sua vontade. E é Ele que nos manda ser cheios do Espírito. Então nós vamos ser cheios, porque nós estamos pedindo de acordo com a sua vontade. Vamos orar então? Senhor Jesus, nós agradecemos porque a vida abundante que o Senhor viveu quando andou sobre essa terra está disponível para nós hoje. Agradecemos porque fomos salvos e perdoados de todos os nossos pecados. E agora, Senhor, nós te pedimos, nos enche do Teu Espírito. Nós não queremos ser tolos, deixando de experimentar aquilo que o Senhor tem para nós e deixando de produzir o fruto que glorifica e que agrada o Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, porque Tu cumpres todas as Tuas promessas. Em Teu nome nós oramos. Amém. Quer dizer que agora eu estou marronzinho assim? Sim, você foi cheio do Espírito. Ainda que o resultado, o fruto, não seja necessariamente imediato. A plenitude do Espírito muitas vezes é acompanhada de uma forte emoção, mas nem sempre é assim.
Só que nós não deveríamos estar focados no resultado ou numa emoção. Nós devemos crer que o resultado virá se a gente buscar constantemente esse movimento aqui. Isso porque nós ainda vamos continuar pecando. Cada vez que eu me dou conta do meu pecado, eu confesso a Deus e peço que Ele me encha novamente do seu Espírito. Essa é uma oração que a gente vai precisar fazer o resto da nossa vida. Mas não importa quantas vezes você tenha que fazer esse movimento. Não perca esse privilégio. Seja cheio do Espírito. Esse conteúdo foi útil para você? Teve algo que não ficou muito claro? Deixa aqui nos comentários. E se inscreva no canal e curta o vídeo. Até a próxima, se Deus quiser.